Muito bem, chegou a hora de falar de The Flash agora com detalhes, com spoilers e com coisas que podem sim estragar a sua experiência no cinema. Então já sabe, se não quer spoilers, corre para o nosso vídeo de primeiras impressões, mas se você quer spoilers, se você aguenta no osso, fica comigo até o final porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, vocês sabem, os nossos apoiadores, você que assina o apoia.se/vigilianerd, conferiram Flash, uma primeira edição, numa pré-estreia especial para fãs, com o corte não finalizado, faltando algumas coisas, faltando alguns detalhezinhos, mas conferiu ali antes de todo mundo, antes da estreia, né? E agora, então, depois que a gente conferiu esse filme, conferiu esse primeiro corte, que não estava finalizado, agora conferimos na íntegra o filme inteiro e o filme final que vai, enfim, às salas de cinema de todo o Brasil a partir do dia 15 de junho. E agora a gente pode falar com um pouco mais de propriedade, tá fazendo alguns comparativos entre um corte e outro, do que ficou de bom, do que ficou de ruim, qual foi o saldo geral de The Flash, esse filme que foi muito badalado, foi muito maltratado também, um roteiro que foi e voltou várias vezes, de cenas que foram recriadas, de regravações, enfim, de toda a questão Ezra Miller, todo o rolo que envolveu esse filme, que até, de certa forma, correu um certo risco, né? Porque a gente tinha uma DC antes, e esse filme foi falado lá desde 2014, quando o Ezra Miller foi contratado, e só agora, em 2023, a gente está vendo esse filme, ou melhor, esse filme está vendo a luz do sol. Então vamos lá, vamos fazer os primeiros detalhes aqui, porque também muito se falou na indústria, no jornalismo, na mídia especializada, de que esse era um filme definitivo, um filme dos quadrinhos, que seria revolucionário e que é incrível e, cara, infelizmente hoje a gente vive também uma certa indústria do hype e a gente tem que ter muito cuidado no tratamento dessas coisas, né? Porque normalmente quando tu sai de uma sessão, não interessa se tu viu antes de todo mundo, sabe? Se tu teve um acesso muito restrito, aí tu sai dizendo maravilhas do filme, ou tu sai cravando chaves, bordões, como o melhor filme dos quadrinhos dos últimos tempos. A gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de filtro no momento que a gente lê uma coisa assim, ou que a gente vê uma coisa assim. Muito cuidado, muito cuidado. The Flash está longe de ser um filme revolucionário, está longe de ser o filme definitivo dos quadrinhos, mas é sim um filme legal, é um filme divertido, como a gente já falou aqui no nosso vídeo de primeiras impressões. Ele entrega pipoca, entretenimento, um filme de quadrinhos como há muito tempo a DC não tinha feito, ou a DC, de certa forma, já tentou fazer, já acertou em algumas vezes, mas não era sempre, né? Não era recorrente. Então agora sim, a gente tem um filme legal, um filme bacana de assistir, sem compromisso, sem aquela coisa de o sinistro, o pesado, dark, Zack Snyder, enfim, câmera lenta, não. É um filme colorido, é um filme solar, é um filme do Flash, do Ezra Miller, desse personagem que a gente viu em Liga da Justiça daquele jeitinho, meio cômico, fazendo piadas, e é assim, meio que do início ao fim, né? Então é um filme realmente legal, um filme importante, é um filme do Andy Muschietti, vale frisar, né, que fez a franquia ali, resgatou a franquia It do Stephen King, que fez também o Mama, que é muito legal. Então, tem alguns filmes, tem um pé no terror bem interessante o diretor, e agora ele meio que se desamarrou do terror, assim como já tinha feito o James Wan, né? O James Wan acertou bombasticamente com o Aquaman, e ele botou muito daqueles sustinhos no filme do Aquaman. Aqui a gente não tem até sustos, nem essa pegada tão de terror quanto poderia ser do Andy Muschietti, mas tem uma direção bem competente, é uma direção legal, mas ela tem alguns momentos que ela sai do tom. Parece que o filme ele tá seguindo uma linearidade e ele sai do próprio tom, assim. Principalmente quando ele vai pro drama. A gente vê umas coisas que querem ser muito dramáticas, que fogem do tom do filme, que casa aqui logo na cena de abertura. É uma cena engraçada, é uma cena de comédia. Logo na cena de abertura a gente vê que a gente vive no mundo da Liga da Justiça, então é muito importante aqui, o primeiro grande spoiler desse vídeo é assim, a primeira cena é o Alfred chamando o Flash para uma missão para ajudar o Batman, porque vai acontecer uma coisa muito ruim e o Batman precisa de auxílio. Então ele está ali no momento em que o Superman estava ocupado com outra treta, a Diana não estava atendendo o telefone, então sobrou pro Flash. Aí ele até pergunta, porra, quantas pessoas tu ligou antes de me chamar, né? E aí o Flash vira meio que o serviçal ali, como ele mesmo brinca em alguma frase do filme,
Ele é o faxineiro da Liga da Justiça. Ele chega pra limpar tudo, toda a bagunça que os outros heróis já deixaram. Então a gente tem, logo de cara, uma cena muito legal com o Batman. Então é legal que a gente tem a apresentação do Batman e depois, aliás, a apresentação do Flash, numa cena de abertura de pós-crédito bem engraçada. E depois a gente tem o Batman. Eu já chego com os dois pés do pé, tem o Batman aqui. E aí o Batman do Ben Affleck, que eu sou muito fã, preciso comentar aqui, sou muito fã do Batman do Ben Affleck. Ele poderia ser melhor utilizado e ele sofre do mal do Andrew Garfield na Marvel, né? Que foi um baita de um Homem-Aranha, mas deram um filme ruim pra ele. Então é uma pena que a gente tenha perdido, desperdiçado gerações aí de anos de Ben Affleck que poderia ser um baita de um Batman. E a gente tem aqui muito sólido em The Flash, né? Ele usa uma roupa azul com cinza, que é engraçado, que é legal, não é engraçado, é boa, é legal, remete aos quadrinhos. Ele tem vários gadgets, ele tem uma cena de ação bem importante. E aí ali a gente vê um envolvimento dos dois, assim, num mundo que já conhece a Liga da Justiça, que já existe com a Liga da Justiça. Um grande porém, logo nisso também, que você, logo de cara, você vai torcer o nariz, é que na cena de abertura, na cena de introdução do Flash, a gente tem uma cena importante que ele vai seguir, vai usar o poder dele. Cara, é ruim demais. É horrível. É realmente ruim a forma como eles apresentaram o poder na primeira cena do Flash, que ele vai disparar da cidade onde ele tá até Gotham City. Cara, não sei, cara. É nível CW, assim. Acho que até a CW fez efeitos melhores de transição do Flash de uma cidade para outra, porque, nossa, o cenário vai mudando de uma forma bizarra, de uma forma tosca. É ruim demais. E aí a gente vai para uma cena que também corrobora com essa questão de que a queda do efeito especial aqui, que se a gente reclamou de Mulher Hulk, se a gente reclamou de alguns filmes da Marvel que tava ruim aqui, nossa, aqui The Flash tá tinhoso demais, tá tinhoso demais. E logo na grande cena que vai mostrar o Flash, esse é uma cena massa, é uma cena legal, uma cena bem bolada, mas ela perde o efeito dela pelos efeitos especiais ficarem ruins demais. É a cena que basicamente a gente já viu lá em X-Men 2 vezes, que o Bryan Singer entregou muito bem com o Mercúrio, com uma trilha sonora que vai ficando tudo câmera lenta, e o Flash, no caso do X-Men no Mercúrio, fazia tudo muito rápido e a gente acompanhava o raciocínio dele quando as coisas estavam lentas. É uma forma muito legal de mostrar o poder do Flash. E só que a cena é bem bolada, é bem engraçada, a ideia é boa, mas a execução não é boa. E ali envolve bebês sendo salvos num hospital, e a cara dos bebês, minha gente, ela tá a nível bebês do Crepúsculo. Então, assim, ó, o filme já começa bizarramente com essa questão dos efeitos especiais ruins demais. E tão ruim quanto os efeitos especiais são os figurinos dos heróis aqui. Exceto, pá, spoiler grandioso aqui também, da Mulher Maravilha, que tá nos trinks, tá? Como tem que ser, sempre. Ou seja, sim, ela aparece logo na cena de abertura. O uniforme do Batman, apesar das cores serem interessantes, ele tá meio ruim, tá meio deu um downgrade legal dos filmes anteriores. O uniforme do Flash é horrível desde a concepção inicial. E, enfim, é um problema também o figurino do Flash nesse filme do início ao fim. Me dei conta que eu gravei 8 minutos só falando da introdução do filme, então vou tentar ser mais rápido nessa edição aqui, nesse vídeo. A história é legal, a história é boa, a ideia do Flashpoint, ela, como eu falei no vídeo de primeiras impressões, ela funciona muito bem. Ele vai sim tentar reaver a mãe dele no plot clássico do Flash. A gente tem ali a introdução de um novo pai do Barry, não é o mesmo ator, não é o ator que a gente viu em Liga da Justiça, não é o que a gente viu em Batman vs Superman. E tem uma troca ali tem uma adaptação ali muito latina, digamos assim, muito com o toque do Andy Muschietti, que é um diretor argentino. Ele faz questão de colocar uma música latina, uma descendência latina ali na família do Flash. Não tem nada muito... Não pesa muito pró ou contra, né? Mas ele constrói, ele coloca um pouco do DNA dele ali. Mas a história é aquela, que a gente sabe que o Flash vai tentar salvar a mãe dele. Nesse caso aqui ele tem a questão... É um outro problema do filme, porque ele vai tentar salvar, obviamente, a mãe dele, né? Da questão do assassinato que basicamente dá origem ao Flash. E, ao mesmo tempo, ele vai tentar salvar o pai dele, que está sendo julgado.
Só que um problema dessa linha do tempo que o Andy Muschietti colocou aqui é que a mãe do Flash ela é morta quando ele tem mais ou menos uns 7, 8 anos. E ele tá ali com 25, 30 anos e o pai dele ainda não foi julgado. Então ele tá tentando tirar o pai dele da cadeia depois de tanto esse tempo, com provas ainda da época. Então é meio bizarro, assim. Não, nenhum sistema brasileiro de justiça é tão lento para fazer um julgamento. Então a gente dá uma torcida do nariz. Nossa, mas ele demorou tanto tempo para ser julgado, assim. E esse casamento, que poderia ser da estrutura dramática do filme, ela perde um pouco do sentido justamente porque ele tá tentando livrar o pai dele, que é acusado da morte da mãe dele, como a gente já sabe em todos os plots do Flash. Só que ele tá muito adulto, ele já passou muito tempo, sabe? Ele ainda tá naquela, sabe? Ele passou a vida inteira nisso, sabe? A gente não fica... essa conexão da história, ela fica um pouco perdida, assim. Na segunda vez, então, que eu assisti, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo que eles estão julgando esse rapaz aí, que não sai da prisão nunca, desde que o guri tinha 7 anos, ele agora tá com 30, e ainda não foi feito esse julgamento. Então é meio bizarro pensar, né, nessa linha do tempo, nessa cronologia de que ele estabeleceu assim para casar os arcos dramáticos do pai e da mãe dele. Então ele vai tentar salvar a mãe dele no passado. E aí acontece algo muito diferente, ele é tirado da linha do tempo, ele descobre que o poder dele, ele consegue voltar no tempo. E aí assim a gente vai para a questão das realidades dos multiversos, das realidades alternativas, que fica bem resolvido. Assim, se você ficar pensando muito na história, você vai achar furo mesmo. Vai achar problemas, principalmente da forma de que como ele cai como ele entra nessa nova linha do tempo e como ele tenta sair. Então, são problemas que o filme vai trazer. Se você pensar muito, realmente vai ser problema. Mas num olhar assim, a primeira, você passa bem, você vai tranquilo e compra a ideia. Afinal, é a questão do Flashpoint que a gente tem que discutir, tem que debater nessa narrativa. E aí, quando a gente entra na questão de possibilidades de multiverso, quem dá a aula aqui é o Bruce Wayne. Só que quando a gente começa a ter os detalhes, assim, de que a cultura pop pode ter dado dicas de como esse multiverso acontece, elas são jogadas de uma forma muito, muito aleatória, muito breves, assim, e a gente fica pensando, os outros personagens que não tem nada a ver com a história estão tentando me explicar o multiverso ou como funciona a viagem no tempo. Então, a gente fica assim, por quê? Por que essas pessoas aleatórias estão fazendo isso? E o primeiro diálogo com o Batman do Michael Keaton é justamente isso, ele explicando o multiverso. Então, talvez não seja a melhor ideia, né? Mas enfim, a forma como eles explicaram como funciona uma linha do tempo que é interrompida, que é ou que o Flash pode interceptar e romper como eles explicam como ele vai atrapalhar essa linha do tempo, é legal. Porque eles criam um conceito muito interessante de que a linha do tempo ela é alterada não só da linha do tempo para frente, mas para trás também. Então é uma via de duas mãos. Então se ele estraga a linha como um todo, aquele ponto de ruptura para trás ou para frente, ele vai ser alterado. Então isso é bacana. E eles fazem uma metáfora ali com a macarronada, que fica bem interessante, fica bem desenhado pra gente. Então, também mais um probleminha aí, mas uma questão que talvez a gente possa torcer o nariz durante o filme. E como eu falei também antes, a gente tem essa questão de esquizofrenia do tom do filme. Horas muito dramáticas, horas com muitas piadas e horas com umas piadas que a gente vai torcer o nariz e, nossa, acho que forçaram a barra aqui. A primeira vez, por exemplo, que eu vi, tem um determinado momento que acontece uma coisa com o Barry Allen, e eu falei, meu Deus, como assim, né? Pra que isso, né? Aí no segundo corte que eu fui ver, então, que essa piada tem um desfecho no próprio arco. Então, eu vou contar um pouco mais nos spoilers mais adiante, mas então, fiquei pensando, pra que isso, né? E depois eu tive, então, na segunda observada, o payoff da cena, assim, do porquê que colocaram aquilo no filme. Mas enfim, o filme tem 2 horas e meia, então ele poderia ter alguns cortes, alguma coisa assim. Principalmente quando a gente vai para as cenas de batalha final, a gente vê que ele tá um pouco perdido. As próprias cenas de luta não são propriamente cenas muito boas, são muito bem pensadas, né? A gente tem um determinado momento que a gente vai ter o General Zod invadindo a Terra e naquela realidade não temos o Superman, temos a Supergirl. Então já temos um problema de como enfrentar esse personagem. Não temos a Liga da Justiça, temos o Batman, 2 Flashes e a Supergirl. A batalha campal, ela é dolorosa porque a gente tá com heróis novatos ali, os caras nunca agiram em campo. Então, fora a estrutura e a experiência do Batman, a gente tem 2 Flashes, um Flash mais experiente e um Flash
menos experiente. Então as coisas dão muito errado ali. E ali ela dá uma arrastada, ali, o filme dá uma arrastada. E ali ele precisa muito dos efeitos especiais. E como eu falei antes, os efeitos especiais eles deixam muito a desejar. Então as cenas perdem um pouco do valor, perdem um pouco do poder. Então é complicado, é complicado. Uma curiosidade para esse filme, e vocês sabem que eu elogiei bastante aqui o Dungeons and Dragons desse ano, uma pena que não tenha feito tanta bilheteria para a gente ter certeza de que a gente vai ter uma continuação, é que o John Francis Daley, que é um dos diretores, ele está aqui como roteirista de piadas. Então, ele já participou do Homem-Aranha, já fez vários outros filmes, e ele está sempre dando seus pitacos aqui, ele é um bom roteirista de piadas. Então a gente vai sentir um pouco de piadas que são características desse cara que foi lá ator mirim de Freaks and Geeks e depois cresceu e fez bastante coisa, fez bastante trabalho e hoje meio que se especializou, é roteirista e diretor de filmes de comédia. Então vale a pena dar uma conferida nos trabalhos do John Francis Daley. E mais ou menos a gente começa a reconhecer o perfil das piadas que ele faz. Então a gente vai ter algumas piadas bem nonsenses aqui durante o filme. Numa segunda olhada de The Flash, num segundo olhar de The Flash, a gente vê que realmente as piadas às vezes saem um pouco do tom e às vezes são um pouco exageradas, né? E fazem aquela ondulação que eu comentei antes, que o filme às vezes parece que sai do tom. Ele tá indo uma toada divertida, engraçada, dele dá uma dramatizada que quebra, que não tem... Não, parece que as coisas não combinam. Então o Andy Muschietti conseguiu, apesar de fazer um filme engraçado e legal e divertido, ele é um pouco um Frankenstein, assim, ele tem um pouco de esquizofrenia nesse ritmo todo. Então é um adendo importante aqui essa crítica para comentar de The Flash. Além disso, ali as grandes cenas finais são onde quando a gente tem aquela coisa bem quadrinhos, bem Crise nas Infinitas Terras, aquela coisa de mundos colidindo, multiversos colidindo, e como eu falei, com efeitos especiais duvidosos ali, mas que vão entregar, então aqui eu vou dar um spoiler bem grande, então calma lá se você quer ou não os spoilers. Um dos spoilers do próprio diretor já falou, né? Acabou falando antes da estreia e antes até das sessões especiais, que temos sim o Superman de Nicolas Cage ali em uma pequena cena, quando as versões do Flash estão ali num grande conflito da força de aceleração e naquele limbo que eles formam entre voltar no tempo para o passado, para o futuro, enfim, usar o poder para cortar as linhas temporais. Então eles estão ali meio que num limbo discutindo. A gente descobre muito facilmente quem é o grande vilão do filme. E essa é uma dica que é bem óbvia, assim, durante o filme. Quando ele aparece a primeira vez e aparece a segunda vez, a gente já saca de como ele é formado. Então, ele é interessante. E se tu parar para pensar naquele formulismo de como ele apareceu a primeira vez, como ele surgiu na última vez, sabe aquela coisa de linha do tempo? É meio que a teoria do gato de Schrödinger. Ele tá vivo, ele tá morto, ele tá morto, ele tá vivo. Então, fica aquela utopia. Será que ele fazendo o que ele fez no filme, ele seria criado, ele teria sua origem? Aquelas utopias que Viagem no Tempo conseguem consolidar nas suas teorias e nas suas viagens, nos seus roteiros, né? Então, tu pode achar que não, pode achar que sim. Então, sei lá, é meio que jogar pro alto, assim, se você compra a ideia ou não compra. E ali, durante esse limbo, a gente vê a explosão de mundos colidindo, e a gente vê ali um grande fanservice do filme, que são esses mundos colidindo com o primeiro Superman lá dos anos 50, com o Batman do Adam West aparecendo, com o Nicolas Cage, esse multiverso louco que quase aconteceu, quase que saiu do papel, né? O filme do Nicolas Cage como Superman, dirigido pelo Tim Burton. E também temos Christopher Reeve aparecendo no seu esplendor, com também a Supergirl ali dos anos 80. Então, quando aquilo acontece, certamente vai ter muito marmanjo deixando um cisco cair no olho ali, dar aquela suadinha pelos olhos. E até mesmo quando aparece o Michael Keaton, dá pra se emocionar bastante. Então, tem esse grande spoiler aí que o diretor já deu, que agora eu já entreguei também aqui. Então, tem sim aqueles momentos emocionantes que vão fazer o fã ali mais assíduo, o nerd há mais tempo, dar aquela suadinha no olho. Mas também prejudicado, de novo, pela falta de recursos de efeitos visuais. É um filme que ficou tanto tempo sendo feito, né? Pecar nos efeitos especiais é meio que complicado. Embora, eu vou dizer pra vocês, num geral, talvez você não se incomode tanto com eles, mas olhando uma segunda vez, você vai começar a torcer o nariz, com certeza, com certeza. E aí a gente vai pro final,
e que é interessante também, que no primeiro corte que a gente assistiu na sessão especial, as coisas se resolviam, o Flash conseguia voltar para sua linha temporal, conseguia recuperar os poderes, conseguia voltar para o seu mundo, entre aspas, e quando ele ia se encontrar novamente com o Batman, que seria o Ben Affleck, nossa primeira sessão terminava ali, a gente não via quem era o Batman que chegava numa última cena para conversar com ele. E agora, na cena final, quem chega é o Batman, tchananan, do George Clooney. Sim, é uma piada, obviamente é uma piada, fica engraçado, é legal. Eu imaginava que seria o Christian Bale, que seria formidável também, mas é o George Clooney, que foi um dos melhores Bruce Waynes, com certeza, bonachão, como tem que ser. Então é ele que aparece na última cena, e ali também o problema do efeito especial é nítido, porque tu vê nitidamente que ele tá numa tela verde, tu vê nitidamente que o Ezra Miller regravou aquela cena, que ela teve vários momentos de que aquela cena não era definitiva, ou que gravaram várias cenas para aquele final, e a gente vê nitidamente que o fundo onde estaria, que deveria ser uma cidade, está muito, muito artificial, assim, é punk, é punk. E ali a gente tem o payoff daquela piada que eu achei que não faria sentido antes, que é um momento que o dente dele quebra, assim. É muito bizarra a piada, assim. Enfim, ele perde o dente num determinado momento do filme, depois, no final, ele cola com bomba, e no final o dente cai de novo. É bizarro isso. E aí a gente vai pra cena dos créditos finais, que também não tinha no primeiro corte que a gente assistiu, e que é também uma repetição da cena do prédio onde os bebês estão caindo e o Flash está salvando todo mundo. E é o cão guia, um cão terapeuta que está caindo e fazendo caretas, assim, que é meio bizarro, porque volta no tempo, no crédito final, para aquela mesma cena. Então é meio estranho, é um momento que também o filme, como eu falei, dá aquela oscilada, perde um pouco do tom e volta para um humor super escrachado para finalizar, assim, e a gente vai vendo coisinhas acontecendo com a careta do cachorro, e é difícil não rir também, obviamente, né? Mas fica destoando também. Então é meio de torcer o nariz esse momento, mas enfim. E a última cena pós-créditos, é uma cena lamentável do Flash e do Barry Allen e saindo de um bar perto de casa com o Aquaman completamente embriagado, e ele explica que ele não fica bêbado e tal. Mas é piada para lembrar que a gente vai ter assim esse ano o filme do Aquaman. Basicamente é isso, não tem mais outro problema. E aí o grande ponto em questão é qual é o futuro desse filme na DC? Qual é o futuro do Flash nesse DCU aí? Eu realmente não sei dizer. Eu não sei dizer se o Ezra Miller vai voltar. Eu não sei dizer se eles vão investir num segundo filme. Embora o filme seja legal, o filme é divertido e vai vender, vai ser sucesso com certeza. Eu não sei se ele precisa, se a gente precisa desse Flash novamente, sabe? Porque o cara já envelheceu, as ideias não deram certo e não sei. Talvez o novo Flash não tenha problema de aparecer também, já que tem multiverso e outras coisas, né? E além disso, o filme também não deixa claro. Ele poderia ter feito um mistério muito grande com esse último Batman que chegasse, e que esse último Batman que chegasse a gente não descobrisse agora, e que fosse realmente o Batman que o James Gunn vai usar no futuro. Mas está tão longe de acontecer que eles não conseguiriam casar nesse filme agora. Então, é uma grande incógnita o que vai acontecer com esse Flash aí do Barry Allen, do Ezra Miller, para o futuro. Porque pode acontecer, como não pode acontecer. Então, esse filme fica meio sem, assim, saber para onde vai. Aquela ponte sem entrada e sem saída. A gente fica ali no meio e não sabe o que acontece depois. Então, eu realmente tenho minhas dúvidas quanto ao futuro do Flash, mas a gente sabe, né? O dinheiro fala bastante, o dinheiro fala mais alto, e se esse filme fizer muito sucesso, a gente vai ter um número 2 com certeza, e o James Gunn vai dar um jeito de casar ele em alguma linha alternativa, aí, numa linha temporal da nova DC, do novo DC Studios que vai vir, e já sabemos que o primeiro filme vai ser o Superman Legacy, escrito e dirigido pelo próprio James Gunn. Então, muita coisa vai acontecer ainda com a DC e eu só sei que nada sei por enquanto. É isso, galera. Eu fiz um vídeo gigante aqui, vocês vão me matar porque eu entreguei todo o filme, mas é isso. Essa é a nossa análise. Ah, eu não dei a nota, claro, eu preciso da nota. Primeiras impressões não tivemos nota. Temos a crítica no site com nota, mas a nota que eu vou dar agora pro Flash assistindo 2 vezes e vendo os detalhes e tendo um pouco mais de noção de como ele funciona, como foram os 2 cortes, eu vou dar uma nota 3,2. Sim, 3,2. É bom, é bacana, mas falta muito ainda para ser um grande filme
como a gente teve já esse ano com o Aranhaverso, com o Guardiões da Galáxia. Então, na comparação, ele perde, apesar de ser bem divertido, bem engraçado, e com certeza você vai se divertir assistindo Flash no cinema. Gostou ou não gostou desse vídeo gigantesco? Comenta, siga o canal, assina o canal, aciona o sininho, siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para!